tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conselho de Amigo. Este que é o terceiro episódio da série de webinars que nós estamos falando especificamente dos resultados da pesquisa do LCM, o nosso Latin Communicator Monitor, que foi realizado em 2023 e nós estamos trazendo os dados aqui compilados para falarmos um pouquinho mais com o mercado, para entendermos o que de fato podemos fazer na prática com esses dados e essas informações tão ricas, que o pessoal do LCM organizou e conseguiu extrair aí, da América Latina e de profissionais de diversas áreas que compõem aí a nossa comunicação, de relações públicas, a comunicação organizacional de forma geral. E para isso hoje nós temos convidados muito especiais, Nós estamos aqui então hoje com o Marco Herrera, que é consultor em comunicação estratégica e investigador do LCM, que hoje fala conosco aí de Tijuana. E temos também a nossa querida Andréa Taides, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, a nossa querida UFSM, e coordenadora do capítulo brasileiro do LCM, a qual eu convido agora nesse momento para a gente falar um pouquinho, explicar para a gente, a participação do Marco hoje conosco, a importância desse tema e sobre os dados aí que vão ser apresentados. Obrigada, Carlos. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Como nós vemos, estamos comentando nos outros dois primeiros webinários, né? Essa pesquisa é uma pesquisa que ela acontece a cada 2 anos, promovida pela Euprera. E cada, digamos assim, como o nosso objetivo é realmente reunir dados, monitorar os departamentos de comunicação e as agências de comunicação em toda a América Latina, o nosso trabalho ele é organizado através de redes. Então, nós temos a equipe principal de pesquisa, né, que é o Alejandro, que já deu as boas-vindas, o Juan Carlos Mojeda, eu aqui no capítulo brasileiro, e o Marco Herrera, ele é o nosso representante do México, né? Então, o Marco Herrera já está conosco aí já também bastante tempo, trabalhando, né, organizando com os contatos nacionais do México, para que nós tenhamos uma amostra o mais representativa possível de cada país. Então, essa é a, digamos assim, a participação do nosso companheiro de pesquisa, o Marco Herrera, no LCM. Gracias, Andrea, gracias, Carlos. No voy a hablar en portugués, voy a hablar en español. Perfeito. Não passa nada. Trataré de hacerlo en portuñol, pero vamos muchas gracias por la invitación. Y si quieren, podemos poner la presentación para hablar un poquito sobre el tema de la tecnología en las comunicaciones. Por supuesto. Seja muito bem-vindo, Marco. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Un placer estar con Essa é uma ustedes. das temáticas, né, Carlos? Como a gente estava falando, o LCM ele sempre aborda diferentes temas a cada edição, afora aqueles temas que são os fixos, digamos assim, que nos permitem acompanhar com o passar dos anos a evolução do mercado. E nessa edição 2022-23, nós trabalhamos então com a transformação digital, e o Marco Herrera, como sendo um especialista nessa área, por isso que ele vai trazer para nós aí os dados da Contec, o que os profissionais latino-americanos de comunicação estratégica e relações públicas estão pensando, ou estão trabalhando, ou estão demandando sobre a Contec. Marcos, a palavra é sua. Muchas gracias. Y como bien lo decías, la comunicación está entrando en una utilización de las tecnologías y el estudio siempre ha tenido una parte en donde vamos investigando cómo va avanzando este término en los comunicadores, ¿no? La economía se está digitalizando, entonces, desde la entrada del Internet, la primera de las profesiones que fue em, impactada por la tecnología fueron las comunicaciones, obviamente, y hoy cada día más va avanzando, ¿no? Hoy con la misma inteligencia artificial hay mucho interés y lo que hicimos en el estudio fue investigar qué tanta penetración y qué tanto interés tiene la tecnología. El concepto se desarrolló en Europa, el concepto de Comtech, que son las tecnologías digitales para gestionar las actividades fundamentales de los departamentos de comunicación.
Entonces, eh, como lo podemos ver en la región, el 30% de los comunicadores está totalmente de acuerdo de que hoy el tema se está discutiendo en todos los países, ¿no? Y que va a ser un tema de gran importancia en cada uno de los países, el uso y la utilización de la tecnología en el ámbito de la comunicación. También podemos ver que 3 de cada 5 profesionales están conscientes de que va a cambiar la realidad de su trabajo. Esto es muy importante porque lo están viviendo ya y para cómo viene el desarrollo de la tecnología, obviamente vemos cifras de 68% en donde están pensando que va a cambiar la profesión, el 64% que va a cambiar su departamento o la misma agencia en donde trabajo. Y el 70% es el número más importante, es que están viendo que su trabajo diario, la manera que hacen su labor diaria en desarrollo de comunicación, se va a ver, lo va a cambiar la tecnología. Y este cambio lo podemos ir viendo, ha sido impactante, pero siempre es un cambio positivo. Son cambios que generan en algunas personas generan cierta resistencia, pero obviamente al momento de que se van adaptando a la tecnología, van teniendo buenos resultados y entonces se va abriendo la integración de las personas hacia la tecnología. Aquí es importante entender para qué utilizamos la tecnología. Y en comunicación hay tres grandes rubros que nos ayuda la tecnología, ¿no? Primero, en las actividades primarias, que es todo lo que implica la comunicación y asesoramiento a los stakeholders, que es esta parte, la actividad primaria está considerada como la actividad en donde producimos los contenidos, ¿no? Es en donde se ha vivido desde que nace Internet, y con el desarrollo de las redes sociales, hemos visto que cada día más se generan contenidos y esto ha abierto una serie de cambios, ¿no? Lo vimos en 2 ediciones anteriores, cuando aparecen, por ejemplo, los influencers, cuando la gente empieza ya a poder generar sus propios contenidos, o la misma presión que se genera por parte de la sociedad hacia las marcas o hacia las empresas, por la facilidad de que cualquier persona puede generar contenidos y causar olas de información o causar hasta posibles crisis, ¿no? Entonces, la comunicación o la tecnología para el apoyo de la comunicación en la esencia pura de la comunicación es la primera, es la parte superior en donde la tecnología nos va a ayudar a planear las campañas, a gestionar el contenido y no nomás a gestionarlo, sino a producirlo. Hoy, con la locura de la inteligencia artificial, obviamente, estamos generando muchísimos más contenidos de una manera más fácil, ¿no? Hay un problema ético siempre que está ahorita es un gran tema de debate, el problema ético del tipo de imágenes que se puedan generar, pero la tecnología nos está ayudando a esto, ¿no? Para la misma gestión de las crisis o para el poder tener un diálogo directo con los diferentes stakeholders. Digamos que ese es el primer nivel, ¿no? Yo le llamo el nivel de producción o generación de contenidos y toda su administración. Por otra parte, el nivel intermedio, en donde la tecnología va a jugar un papel, es el cómo administramos la comunicación, todos los servicios de monitoreo, toda la gestión de los recursos digitales, cómo gestionamos los mismos proyectos y cómo alineamos toda la comunicación. Esa es una segunda parte en donde donde la tecnología va a jugar un papel muy importante, ¿no?
todo lo que es técnicamente la gestión de la administración de la comunicación como tal. Ese es, podemos llamarlo o podemos resumirlo en la gestión del proyecto de comunicación, ¿no? Y la tercer rubro en donde la comunicación va a empezar a impactar y ayudar a los departamentos es cuando la comunicación nos ayuda a la administración de la comunicación, ¿no? Toda la administración de los recursos humanos, la parte administrativa, contabilidad, compras, eh, toda esta parte, el back office de la comunicación, es en donde la tecnología también nos da elementos. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de diferentes plataformas, ¿no? Se están desarrollando en el mercado plataformas eh, tanto de todo lo que es administración de departamentos de comunicación, que incluyen no nada más la parte, como estaba marcado, de recursos humanos, sino también la generación y el manejo de los proyectos y toda la parte que ya conocemos de generación de contenidos, ¿no? Entonces, esto es el impacto y esto estamos entrando en un terreno en donde cada día más tenemos más tecnología y tenemos que estar avanzando. Los comunicadores tenemos que estar muy preparados y muy abiertos a entender y al uso de todas estas plataformas. Y por último, dos slides que les quiero presentar. Uno es que, como decía Andrea, hoy todas las compañías están en este mundo de la transformación digital, ¿no? Las compañías tienen que poner al centro a sus usuarios, tienen que poner plataformas y tecnología para conectarse con esos usuarios y eso hace que todos los departamentos volteen a ver a este esfuerzo. Y la única manera es con tecnología. Entonces, hoy los departamentos de comunicación también están sufriendo y también tienen que enfrentar el que tienen que adecuar tanto sus procesos, tienen que educar a las personas y poner en conjunto la tecnología para llevar a cabo esta transformación digital en donde, como les decía, al- los stakeholders tienen que estar al centro y entonces la comunicación toma todavía una velocidad mayor y obviamente con el volumen de información que se está generando, la única forma de poder administrar todo esto es a través de la tecnología. Y ya por último, me gustaría tocar el tema de que la importancia de la comunicación en esta transformación digital. Y tiene tres aspectos, ¿no? Primero, en ayudar en cuando la empresa está haciendo estas transformaciones digitales, y lo vemos cuando están enfrentando el pasar en modelos tradicionales de venta de productos en el mundo físico a la venta de productos en el mundo digital. Primero tienen que administrar lo que es la propia transformación digital, ¿no? Entonces es un trabajo que la comunicación tiene que ayudar a la empresa a armar todo el plan de comunicación para poder primero estar preparados y después salir con los stakeholders, ¿no? La otra parte es cómo se comunica a los consumidores. Y ahí la comunicación y las relaciones públicas tienen mucho peso porque esto no es un asunto publicitario, es un asunto de que la compañía, la marca, está cambiando. Y la tercera es obviamente la comunicación interna. Todo el proceso de digitalización de las empresas tiene mucho un programa de gestión del cambio, hay que estar motivando a la gente, cambia la cultura dentro de la empresa y entonces ahí la comunicación juega un papel grandísimo, ¿no? Entonces, en resumen, la comunicación ayuda en la transformación digital de la marca, ayuda a dar a conocer a los consumidores la transformación digital, pero también ayuda a que los empleados puedan vivir
absorber y adoptar procesos de utilización de la tecnología. Y es curioso, el Departamento de Comunicación tiene que vivir su propia transformación digital, pero al mismo tiempo tiene que llevar de la mano a la empresa con los esfuerzos de comunicación a los diferentes stakeholders. Entonces, básicamente es como hoy está impactando la tecnología a todo el mundo todo el mundo y el medio de la comunicación, mi estimado Carlos. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Entonces, muy rico los datos, la distinción de la evolución de la comunicación en sus departamentos, en el aspecto de la comunicación corporativa, ¿eh? Porque para nosotros, claro, eh, a mí me parece que no conseguimos dar cuenta de acompañar la evolución tan rápida de la tecnología, pero estamos hablando de tecnología a muchos años, ¿né? No mínimo a 10 años. Pero las mudanças, la transformación es muy rápida. O entendimento, o conhecimento nos falta mucho. Y ahora estamos hablando ya de inteligencia artificial, Ujú. de, 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 de las personas no comprenderem lo que es real, lo que es verdad, lo que no es. Y esa amplitud de las fake news y tanta desinformación, ¿né? Que calza todo eso. Entonces, tenemos varias preocupaciones al mismo tiempo de instruir, de hacer las personas conocerem más sobre la tecnología, sobre los medios, sobre lo que son los fatos, de buscar más informaciones sobre las cosas que se llevan a cabo, de las imágenes que son generadas por estas medias. Entonces, y para além de esto, nosotros estamos en busca de conocer más, de comprender. Entonces, es una lacuna, ¿no? Se percibe una lacuna entre darse cuenta y ainda podermos instruir las personas a ver con más clareza, ¿no? Todo esto que está aconteciendo. Es una novedad que ya está acá, pero nos falta mucho como comunicadores llegar a este punto, ¿no? De equilibrio, de conocer, aplicar y conseguir transmitir a otras personas, ¿no? Este conocimiento. Muy bueno. Sí, Fíjate, Carlos, y si me fíjate, permite. Ah, perdón, Marco, sigue tú. no, es que el punto que puso Carlos sobre la mesa es muy importante porque eh, al, al, la responsabilidad que debemos de tener los comunicadores, como bien lo menciona Carlos, primero es aprender de tecnología, pero al mismo tiempo tenemos que estar validando que lo que se genera de los contenidos y lo que nosotros generamos sea lo adecuado. Entonces, es como siempre la profesión una gran responsabilidad y hoy pone un capítulo todavía más importante porque es muy fácil con la inteligencia artificial empezar a crear cosas que uno puede decir que están bien, ¿no? Y yo creo que la vara de la ética se nos aumenta en el uso racional de la inteligencia artificial y de la tecnología. Totalmente de acuerdo, Carlos. Qué buen punto pusiste en la mesa. Sí, Andrea. E, Carlos, o que eu ia agregar, que realmente assim, é um grande desafio que nós temos, e eu acho o que o LCM vem pregando, inclusive na forma como nós nos organizamos, quando nós envolvemos, por exemplo, pesquisadores das universidades, né? Mas quando nós buscamos parceria com as associações profissionais, então o mercado, é porque nós acreditamos num trabalho colaborativo.
E esse trabalho colaborativo, então, entre universidades e entidades de classe, no sentido de colaborar para uma atualização, para uma qualificação contínua e rápida dos profissionais para essas novas demandas que estão surgindo. Então, quando o Marcos, por exemplo, apresenta, né, para nós um dos dados, tudo bem que esses dados foram coletados lá em 2021, 2022, né? Por isso que o LCM é 2022, 2023. Nós estávamos saindo, né, pós-pandemia, ainda começando, né, e tal, mas veja bem, naquele momento, como você mesmo disse, Carlos, nós já estamos discutindo a questão da tecnologia, assim, como mínimo, né, uma década, mas já faz mais tempo do que isso. Uhum. E só 30% dos profissionais estavam dizendo que estavam discutindo ou que estavam colocando atenção a Uhum. essas discussões do Contec. Então, isso, imagina, isso que em 2021, 2022, por exemplo, e 2023, nós não estávamos ainda falando da inteligência artificial da forma como a gente já vê hoje, né? Que é o uso aproveitamento de imagem e de voz das pessoas através de distorção feita por programas de inteligência artificial. Então, isso é muito sério. E eu acho que é importante lembrar também que um dado que o LCM tem nos trazido desde a primeira edição que nós pesquisamos, porque na primeira edição também abordamos essa questão da comunicação digital, Carlos, lá em 2014, né? 2015. E era muito interessante que as mulheres elas não se sentiam tão seguras no manuseio, na gestão de tecnologia como os profissionais homens. E considerando que o nosso mercado, né, não só no Brasil, mas na América Latina, de um modo geral, nós temos um predomínio de mulheres nos diferentes níveis hierárquicos, né, como membros de equipe, chefias intermediárias ou mesmo a liderança máxima, e se essas mulheres ainda não se sentem tão seguras com a tecnologia, nós precisamos urgentemente, né, no sentido de garantir a qualidade dos serviços na nossa área, Uhum. né, a credibilidade da nossa área frente à sociedade, frente ao empresariado, nós precisamos, né, reunir universidades e entidades para urgentemente pensar numa qualificação que seja rápida, mas que seja efetiva para os nossos colegas aí de profissão, né? É isso que eu gostaria de agregar aí nessa reflexão que estamos aproveitando e fazendo através do webinar. Mas muito bem colocado, Déia, e que interessante saber desse dado dessa maneira, né? Dessa forma mesmo, de que, e realmente, né, quando a gente olha principalmente para relações públicas, né, a nossa grande maioria realmente a gente tem um público feminino, né, com uma potência gigante dentro da nossa área. E saber que mesmo assim, é o público que se sente, digamos assim, menos qualificado na questão de tecnologia é um dado bem sensível que a gente percebe. E aproveitando até outra esfera da informação que o Marco trouxe, e aí me espelhando um pouquinho na parte realmente, né, de mercado, ali onde eu atuo, que é uma indústria, a gente percebe o desnível também dos conhecimentos. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem de um lado um setor, algum profissional que está muito bem preparado em termos de tecnologia, ou que estaria pronto para, digamos assim, trabalhar e internalizar a tecnologia para benefício, né, seja da produtividade do dia a dia, seja da empresa ou dos próprios profissionais, né, porque a tecnologia ela está aí para auxiliar. Eu ainda tenho uma percepção positiva sobre tudo isso. Há quem tenha o receio sobre a tecnologia, né? E eu acredito que muitas vezes acaba talvez não aprofundando, não indo mais adiante por esse preconceito em torno da tecnologia. Poxa, será que vão roubar meu espaço? Será que, né? Então eu percebo isso lá dentro da empresa, né? Então temos ali a parte de liderança, as próprias lideranças dos gestores, muitas vezes eles entendem o benefício, querem a inteligência artificial, mas eles não sabem o para que eles vão utilizar aquela inteligência ainda. É muito louco isso quando a gente pergunta para um diretor de empresa, às vezes, dizendo assim: mas para que tu quer utilizar? Não, nós precisamos, nós temos que implantar porque, né, tem benefícios e tudo, mas
qual é o desafio, qual é o problema? Me traz o problema primeiro, que a partir do problema eu busco uma solução, né? Porque existem milhões de inteligências artificiais, e a gente está falando de um trechinho da tecnologia, né? Inteligência artificial é um tequinho de tudo de tecnologia que existe. Então, me dá o problema que eu vou em busca de uma coisa específica para poder ajudar. E aí a gente vê, por exemplo, numa indústria a gente tem o pessoal que aqui a gente chama no Brasil, não sei como no México a gente denomina, mas a gente chama de chão de fábrica, né? O pessoal da operação, né? O pessoal operacional. Esses, então, queridos, sabe? Realmente, eles não, são pessoas que não têm um acesso nem à tecnologia em si, né? Nem um smartphone, digamos assim, que tenha uma tecnologia mais avançada ou algo assim. Então, às vezes, até a própria comunicação interna tem um pequeno desafio, né? Porque eu tenho setores que estão totalmente tecnológicos, que eu posso fazer daqui a pouco um grupo de WhatsApp e eu consigo informar Ujú, rapidamente sobre uma novidade da empresa ou dar um comunicado, mas eu tenho uma outra parcela que eu ainda preciso de um mural impresso, né? Eu ainda preciso, né? E aí precisaria, aí eu consegui visualizar bem assim esses desafios que o Marco trouxe de como é que, o quanto que a gente precisa, ao mesmo tempo, trabalhar essas pessoas para que elas venham também, né? Elas não vão vir, claro que na mesma velocidade, talvez, que nós que temos mais acesso, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, né, de que dentro de uma empresa, de uma organização, a gente vai ter vários níveis de pessoas, de conhecimentos, de perfis, e que o nosso grande desafio é trabalhar isso. E aí eu acho que sim, não acho, eu tenho absoluta certeza que cada vez mais a área de relações públicas tem um papel fundamental, né, em todo esse processo contemporâneo que a gente vê não só em termos de tecnologia, mas principalmente falando hoje de tecnologia, né? Quando eu falei ali de fake news, de as pessoas entenderem o que que é verdade, o que que não é, desde um simples relato que um colega às vezes faz de uma notícia que ele vê, ele diz assim, mas tu checou a fonte? Né? Onde é que tu tá lendo isso? Onde é que tu viu, né? E a gente tem um jargão aqui que a gente brinca, né, Marco? Que é o pessoal diz assim, tá na internet é verdade. Se tá na internet é verdade. sí, sí, sí. E que é uma brincadeira, mas que a gente fica perplexo com isso, né? Que de fato hoje a gente está vivendo nesse contexto, né? No, totalmente de acuerdo. Y mira, me decía un experto hace poco que lo que hoy tenemos de inteligencia artificial no tiene nada que ver y no tenemos todavía la capacidad de lo que en 10 años la inteligencia artificial va a poder hacer. Entonces, hoy, como bien decías, estamos hablando de algo ínfimo, ¿no? Yo les recomiendo a la gente que utilice hoy la inteligencia artificial pública a la que tenemos acceso, la utilice con la lógica de que es un gran buscador de información. Pero como todo, la información que te genera la tienes que validar, porque si no, entonces estamos entrando en el mundo de generar fake news, ¿no? Porque hay un estudio de Harvard que dice que el 80% de lo que está generando los chatbots, eh, el chat GPT y estas herramientas, no es certero todavía, ¿no? Porque Uhum. está en construcción. Entonces, y otro detalle curioso que esto ha generado es que si tú ahorita buscas, por ejemplo, si te pones a buscar trabajos en LinkedIn, la mayoría de los trabajos es gente que necesitan hacer traducciones para inteligencias artificiales. Entonces, estamos en un periodo en donde la inteligencia artificial es como un niño chiquito que está yendo a la escuela y está aprendiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y ahí es en donde volvemos a hablar de la ética y el profesionalismo de los comunicadores. Exato. Para além de compreender tudo que está acontecendo, de nós aprendermos a trabalhar com eles a nosso favor, né? Esse eu acho que é um dos grandes desafios, né? Por isso que a gente até comentou ali, eu comentei que a gente já fala um pouco mais de 10 anos, aí há 10 anos sobre tecnologia. A gente sabe que ela existe, a gente vê a praticidade, o que que a gente consegue fazer com ela na prática, mas às vezes a gente realmente não bota a mão nisso, né? Para se apropriar mais dela
a nosso favor e para favor dos nossos públicos, né? Ou dos nossos assessorados, né? Quando a gente olha para uma agência ou uma consultoria, né? Nesse caso, né? Que com certeza hoje há uma necessidade grande desse entendimento, há uma busca de profissionais que estejam capacitados nisso. E a gente vê que a capacitação ela é muito superficial, de fato, né, em termos de tecnologia de modo geral. E aí, tecnologia a gente pode partir, quando a gente fala de indústria, para dentro da robótica, né, dentro dos sistemas ali que dão informações para a gestão também, né, para ter decisões mais assertivas. Então, hoje a gente tem inúmeros sistemas que auxiliam nesse sentido, mas que, de fato, ainda temos aí um bom percurso aí de evolução, né? Até a questão de entender dados, né? Acho que a cultura dos dados também é outra coisa que a gente já fala há anos sobre a cultura dos dados, mas que a gente ainda não digo a gente, realmente eu vou falar a gente generalizando, porque a grande maioria não sabe o que fazer com os dados ainda, né? Ou que dados coletar, para que dados eu vou olhar. Porque, de fato, se tu soltar um robozinho ali por detrás de um site, por exemplo, para coletar dados e informações, virão milhões de informações. Eu mesmo, às vezes, abro um Google Analytics, né, as campanhas que a gente faz digitais ali pela empresa, eu olho para aquela imensidão de dados e se tu não tem exatamente um objetivo, tu te perde no meio dos dados, né? Então, assim, a gente tem vários benefícios aí com a tecnologia, e que a gente tem ainda que pensar como que a gente vai capacitar a nós mesmos e agora os próximos profissionais que vêm por aí, né? A Déia muito trouxe o desafio da academia de fazer essa junção, e eu acho que, de fato, a gente está bem atrasados, né? Quando a gente fala de currículo, né, Déia, dessas situações todas de aula mesmo, de sala de aula, eu sinto que a gente está um tanto quanto atrasados em relação a isso. A gente está vendo coisas ainda iniciais, embrionárias, enquanto o mercado já está em outra tocada, já está anos-luz à É, nossa frente. por isso que eu defendo, né, Carlos? Eu penso assim, com a velocidade que nós estamos lidando das transformações, em especial as tecnológicas, não tem mais como um currículo. O currículo vai estar sempre desatualizado. Acaba o primeiro semestre, ele já está desatualizado no segundo semestre, entende? Então, por isso que eu digo, eu defendo há muito tempo uma parceria realmente universidade e entidade de classe Hum. para um programa de educação continuada que são cursos rápidos, né? Cursos mais rápidos, para que realmente a gente possa dar conta e dar esse suporte para os profissionais, para se sentirem mais seguros nessas transformações. E aí, como você disse, tem a ver também a tecnologia, não é só no uso da tecnologia, mas na interpretação, né? Aliás, Uhum, na seleção e na uhum. interpretação dos dados que essa tecnologia pode nos dar. E realmente o LCM também dentro desse enfoque, a gente, na edição, acho que na segunda edição que nós fizemos aqui no que eu acho, se eu não me engano, foi 17, deixa eu ver, 16 e 17, uma coisa assim, nós já estávamos falando sobre a questão do Big Data, né? Por quê? Por causa dessa questão de análise de dados, que também era uma, digamos assim, a gente percebia dos profissionais latino-americanos aí há quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, que também era uma sensibilidade, uma necessidade. Mas realmente as universidades, do jeito como elas estão constituídas hoje, ficará muito difícil delas terem essa agilidade no currículo, mas o que pode sim são esses cursos mais rápidos, né? Cursos de extensionistas, como nós conhecemos dentro da universidade, e que podem muito bem, junto com as entidades de classe, uma oferta, né? Pensando nessas demandas e uma oferta muito rápida aí, que vai colaborar imensamente, não só para quem está ainda se formando, se graduando, digamos assim, mas quem está lá no front trabalhando e que vai trazer essas demandas para nós, e é isso. Eu acho que realmente também o momento é de trabalho colaborativo, né? Não é cada um no seu quadrado. Se todos aprendemos a trabalhar de forma colaborativa, nós conseguimos, eu acho que, dar conta, de tudo que essa contemporaneidade está nos trazendo aí de desafios. Perfeito.
Eu lembro até de ter participado de um encontro numa universidade e um aluno uma vez até questionou, né, sobre esse fato de eh, como é que a gente enxergava a questão de terem coisas muito específicas sobre, claro, na época ali a moda da vez eram as redes sociais, né? Hoje a gente está falando de Ujú. inteligência artificial. E naquela época o pessoal, mas olha só, a gente não tem nenhuma aula, uma disciplina focada em redes sociais, né, e tudo mais, para a gente aprender a lidar com as ferramentas e tudo. E eu lembro que eu pontuei, né, mas assim, sem entender muito o que de fato a aluna queria, né, se era uma provocação para a professora, se era uma provocação para a universidade, mas eu comentei do meu ponto de vista, eu disse, olha, mas nem é a missão da universidade entrar nesse tipo de detalhamento, né? A, eu acho que o entendimento também ali, né, do que é um curso técnico, o que um curso técnico oferece, o que que tu vai ver numa graduação, num bacharelado, de fato ali a gente abre a mente para o mundo, para o universo, para comunicação, né? E não a parte operacional da coisa, né? Então, eu comentei, nada de mal em querer ser uma pessoa operacional. Eu acho que o mundo precisa tanto das pessoas que lidam da parte do planejamento, que são estratégicas, das pessoas que são mais táticas e principalmente das operacionais, sempre vai ter espaço para isso. Mas naquele período, isso foi 3 anos atrás. Nem se falava de tudo isso que está acontecendo. E eu brinquei ainda, eu disse assim, mas olha só, se já tem um Canva hoje ali da vida que está substituindo, por exemplo, o Photoshop, e aí muitas pessoas nem têm curso técnico para poder lidar com a parte publicitária e tudo, e já fazem, não me estranhem se em pouco tempo a gente vê ferramentas que fazem o que, digamos assim, uma parte operacional de relações públicas e que vai precisar de alguém que saiba operar isso, né? Que saiba criar a parte estratégica para aquela ferramenta sair executando algo de benefício no final das contas, né? E hoje a gente está falando de tudo isso, né? De inteligência artificial, de robótica, de dados. Então, é de fato isso. É preciso acompanhar. A universidade realmente não tem essa dinâmica para isso. Isso que tu comentou das Ujú. parcerias, eu acho fundamental, né? Até com a iniciativa privada mesmo, com a- com as empresas, de fato, né? Com as organizações. A gente sempre falou isso. Tem várias universidades que têm exemplos magníficos disso, dessa parceria. Com empresas que levam os alunos de fato para conhecer na prática o que a gente está vendo de conceito em sala de aula. Eu acho que isso precisaria ser replicado com mais agilidade mesmo, para que a gente tenha, né, pessoas que saiam dali formadas não só no conceito, na teoria, mas que na parte prática saiba sair dali já, né, olha, eu sei qual é o caminho adequado aqui para assessorar um diretor, um gestor, né, uma organização aí como um todo, né, pessoas mais Claro. preparadas para isso. Y como siempre, el comunicador tiene que estar en el máximo del conocimiento para poder dar esa asesoría. Exatamente. Queridos, eu agradeço imensamente vocês, assim, ó, como eu sou um apaixonado por tecnologia, por tudo isso que está vivendo, até falei para a Déia, né, a Déia disse assim, vamos conversar sobre isso, de repente, né, e eu disse, olha, o perigo é a gente ficar umas 2 horas falando sobre tecnologia, porque não só a temática ela é apaixonante, mas ela é uma coisa que a gente está vivendo agora, né, com uma força muito intensa, e que a gente, como, né, profissionais da área de comunicação, a gente entende que a gente precisa se apropriar cada vez mais. Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo, tá? Vocês terem aceito esse convite, né, dessa participação, o Marco, né, ter se disponibilizado nesse fuso No horário se aqui que nós temos entre Brasil e México. Marco, satisfação enorme te conhecer, viu? Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversarmos aí e quem sabe até nos vermos pessoalmente em alguma oportunidade, alguma atividade, algum evento, seja no Brasil, no México ou em qualquer lugar desse mundo, né? E muito rico o material. Obrigado mais uma vez por essa apresentação magnífica.
Deia também, sem dúvidas, mais uma vez, né, a nossa parceria, né, fica para a vida. Obrigado mais uma vez por esse contato, por essa intermediação com o Marco e com os outros profissionais que a gente já conversou aqui também, pesquisadores da LCM. Vocês gostariam de fazer uma palavra final para a gente encerrar então o nosso episódio de hoje? Andrea. Marco, ¿quiere? Sí, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Para mí fue un gusto y me llevo algunas ideas de lo que comentaste y vamos a ver qué podemos hacer. Yo estoy en México trabajando con algunas empresas que están desarrollando inteligencia artificial y podemos ver qué podemos armar para educar y para poder entrenar de mejor manera a los comunicadores, porque es un reto grandísimo. Así es que algo me llevo de ideas y regreso contigo para ver qué podemos inventar para ayudar a los comunicadores a entender mejor la tecnología. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Graças a ti, Marcos. Bom, Carlos, da nossa parte, mais uma vez a equipe do LCM, nós agradecemos a disponibilidade e o interesse do Sistema Conferp em permitir que a gente aproveite o espaço, né, desse novo canal de vocês, o Conselho de Amigo, para a gente falar um pouquinho sobre os resultados do LCM. Então, já deixar aí o convite para a próxima e última edição, né, que nós vamos fazer, que é também para trazer os dados sobre o mercado de assessorias, consultorias na América Latina, na nossa área, e que nós vamos ter aí como convidadas a outra pesquisadora do LCM, né, a professora Ana Maria Soares Monsalve, da Colômbia, e também vamos contar aí com o apoio da Ariane Feijó, que vai ser a outra profissional brasileira que vai comentar um pouco sobre os dados que nós recuperamos a partir da pesquisa do LCM. Então, era isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez vocês e contamos com a presença aí, né, com a audiência de todos aí nesse próximo episódio. E quem não assistiu os anteriores, por favor, vão estar aí todos eles disponíveis aí no nosso canal do YouTube e assim por diante. Contamos com vocês hoje e sempre. Esperamos ter contribuído um pouquinho aí com o dia a dia e a prática dos profissionais de relações públicas e comunicação organizacional aí do nosso Brasil e da América Latina. Um big abraço e um beijão no coração de todos vocês. Até a próxima. Tchau, Muchas tchau. gracias. Até. Hasta luego.